Então leamos a santa palavra do Senhor que diz, em Mateus 7 e versículo 13, os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. E poucos há que o encontrem. Amém? Então levanta o poder de Deus ou as tuas mãos e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua santa palavra. Amém. Amém. Amém, Jesus. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo. Aleluia. Para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação. Mas também sabemos, irmãos e irmãs, que no dia de hoje, nem todos, nem todas querem aceitar a verdade da palavra. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela nos relata, irmãos e irmãs, a respeito da libertação. Por isso que ele diz na sua palavra, em João 8:32, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É impossível, irmãos e irmãs, o homem ser liberto. É impossível a mulher ser liberta se não ouvir a verdade da palavra de Deus. Amém. E nesta noite, irmãos, o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, Ele vai falar conosco aqui nesta noite acerca de dois caminhos. Muito embora, irmãos, os falsos profetas, muito embora, irmãos, os falsos pastores, os falsos mestres estão pregando por aí que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam a Jesus. Por que eles estão falando isto? Porque eles não meditam a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nesta noite, o seu enunciado nesta noite é os dois caminhos. Mas aqui não está falando que os dois caminhos vão levar o homem para o céu. Não está falando que os dois caminhos vão levar a mulher para o céu. Por isso que ele diz, na sua santa palavra, aqui nesta noite: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Quer que eu diga uma coisa para vocês aqui nesta noite? Quer que eu diga uma coisa para vocês, minhas irmãs, para vocês, meus irmãos, que vocês nesta noite entraram pela porta estreita? Como assim? Porque vocês entraram numa porta que se prega a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira doutrina do Senhor, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus Jeová. Aleluia. Porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Glória a Deus. E muitos, e muitas são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita,
O que é a porta estreita para você? O que é a porta estreita? Porque o próprio Jesus diz: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim entrará e encontrará pastagem. O próprio Jesus também diz, irmãos e irmãs, eu sou o caminho. Em João 8, em João 14, versículo 6, o próprio Jesus diz, irmãos, o próprio Jesus disse para os seus discípulos naquela época, o próprio Jesus diz para nós aqui agora, João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia! Mas é lógico que nos dias de hoje, irmãos, muitas estão procurando os caminhos largos, os caminhos que aceitam a vaidade, os caminhos que aceitam o pecado, o caminho que aceita o adultério, o caminho que aceita a fornicação, o caminho que aceita, enfim, tudo aquilo que vai em desencontro com a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Pasmem vocês, que muitas já pregaram o caminho estreito. Quantos deles, quantas delas já pregaram e acharam dentro da palavra de Deus que Deus odeia o divórcio? Quantos deles e delas que já leram e que já, inclusive, já pregaram acerca disto, que o que Deus ajuntou não separa o homem? E hoje, elas estão pregando por aí que não faz mal a irmã se divorciar e casar com outro. Que não faz mal o irmão se divorciar e casar com outra. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Mas ontem não era pecado? Mas ontem não era pecado? Era e continua pecado, porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs: eis que passará os céus, a terra, mas a minha palavra jamais passará. Portanto, o que era pecado no passado, o que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje, porque a palavra de Deus não mudou, e a palavra de Deus não vai mudar. O que está mudando é o homem, é a mulher, porque eles querem caminhos largos para pecarem contra Deus, para pecarem contra o seu corpo, para pecarem contra a sua vida. Mas não sabem eles, irmãos e irmãs, que naquele dia, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, teremos que prestar conta para Deus acerca da nossa alma. Cada um de nós. E eu entendo, irmãos e irmãs, que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, não jamais poderemos chegar até Deus e dizer para Deus: Senhor, eu não sabia. Senhor, nunca ninguém pregou a verdade para mim. Você não vai poder falar isso, minha irmã. Você não vai poder falar isso, meu irmão, porque você está aqui nesta noite e o Senhor Jesus está falando com você nesta noite acerca de dois caminhos. O Senhor está falando acerca do caminho que leva para o céu e do caminho que leva para o inferno.
quantos que estão pregando o céu no dia de hoje, mas aquele céu facinho de entrar, que não tem problema você viver no pecado, porque Deus só quer teu coração. Não tem problema andar cheio de vaidade, cheio de pinturas, cheio com o teu corpo, pecando contra o teu corpo. Não tem problema, irmã, não tem problema, irmão, porque Deus só quer o teu coração. E quantos estão sendo enganados? Quantas estão sendo enganadas por palavras persuasivas? Quantos estão sendo enganados por doutrinas de demônio? A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, em Mateus 24, quando o Senhor diz, quando o próprio Jesus diz, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque naqueles dias muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e enganarão a muitas, e estão enganando hoje, Por isso que o Senhor manda nós se acautelar. E Ele diz, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. Por quê? Por que, irmãos? Por que, irmãs? Porque outrora eles pregavam contra o pecado. Outrora eles pregavam contra a vaidade. Outrora eles pregavam contra o segundo casamento. E por que eles não pregam mais? Por que eles não pregam mais? Porque foram enganados por Satanás. Jesus, aleluia. E hoje não pregam mais, por quê? Porque estão casados de novo. Estão casadas de novo. Então é impossível ele pregar a verdade. É impossível ela pregar a verdade se não vive mais a verdade da palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, porque a porta estreita não entra esse tipo de pecado, não. A porta estreita não entra vaidade, não. A porta estreita entra somente um povo especial, zeloso de boas obras. Aquele povo que abdicou do mundo, que abdicou do pecado, que abdicou de tudo aquilo que desagrada a Deus, para viver em novidade de vida na presença do Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia! Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Que coisa terrível, irmãos. Porque larga é a porta. Que porta é esta? Eu falei para vocês, irmãos e irmãs, que se pregariam 2 caminhos hoje. E nesses 2 caminhos contém-se 2 portas. A porta do céu e a porta do inferno. E a porta do inferno é que conduz à perdição. E infelizmente muitas são os que entram por ela. Aleluia. Poderia ser, irmãos, como eu gostaria que a palavra do Senhor falasse, que poucos entram, que poucas entram. Mas o Senhor não fala poucos, o Senhor não fala poucas, o Senhor fala muitas são os que entram por ela. Por quê? Por quê? Porque eu não vou aceitar Jesus, porque eu não estou preparado. Eu não vou aceitar Jesus, porque eu não estou preparada. Quem falou que você não está preparada? Aleluia! Quem falou para você que você não está preparado? Claro que você está preparado. Claro que você está preparada.
para ir morar no inferno com Satanás, se você não aceitar a verdade da palavra de Deus. Porque essa é a desculpa que o homem faz no dia de hoje. Essa é a desculpa que a mulher faz no dia de hoje. Quando se pergunta para o irmão, quando se pergunta para a irmã quer aceitar Jesus? Ah, pastor, eu não estou preparada. Ah, pastor, eu não estou preparado. Engano seu. Você está preparado sim. Você está preparada sim para a condenação. Mas se você quiser que Jesus te prepare para a salvação, basta nesta noite você levantar a tua mão e aceitar Jesus como teu Salvador para fazer parte do reino dos céus. Vocês perceberam, irmãos? Vocês perceberam, irmãs, que só depende de nós? Que só depende do homem? O homem que está decidindo a sua vida. É a mulher que está decidindo a sua vida. Se ele quer ir para o céu, ele vai ter que aceitar o dono do céu. Se ele não quer ir para o céu, pode ter certeza que não vai existir meio termo. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, entrai pela porta estreita. Por que estreita, irmãos? Por que estreita, irmãs? Porque lá não entra bagagem. Aleluia, Senhor. Lá não entra pecado. Lá não entra abominações contra Deus. Aleluia, Jesus. Lá não entra o trono do diabo chamado televisão, que muitos têm em suas casas, que é o mundo dentro das suas casas. Lá não vai entrar televisão, lá. Porque irmãos, porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita. E é só você que vai conseguir passar. Você não vai conseguir fazer o teu pai passar, a tua mãe passar, porque a salvação é individual. Você não vai conseguir fazer a tua mãe passar, ou seja, a tua esposa passar, o teu marido passar, o teu filho, a tua filha passar, o teu parente, a tua parente passar, porque é só você que vai passar. Porque a salvação é individual. Porque lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra vaidade. Lá no céu não entra as abominações contra Deus, mas lá no céu só entrará um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, que abandonou o mundo, que abandonou o pecado, que abandonou a vaidade, que abandonou tudo aquilo que impede o homem de chegar a Deus e vive em novidade de vida, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Está vendo? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que vida é esta? É a vida que nós estamos levando aqui na terra? É a vida que nós estamos levando aqui na terra, que estamos no dia a dia lutando pela nossa sobrevivência. Quantos irmãos e irmãs que não tiveram um pão na sua mesa para se alimentar no dia de hoje? Quantas que não tiveram um pão na sua mesa para se alimentar no dia de hoje? É Jesus, aleluia. Mas para vocês verem, irmãos e irmãs, como Deus é misericordioso, que nenhum de nós passemos fome no dia de hoje. Porque eu sei, irmãos, que Jesus jamais vai nos deixar passar fome. Porque é Ele que supre a nossa necessidade. É Ele que supre a nossa necessidade. Então, eu entendo assim, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus só tem compromisso para com aquele, para com aquela que
tem compromisso com Ele. Só. Ah, mas eu sou de Deus. Todos nós sermos de Deus, mas nem todos pertencemos a Deus. Porque só pertence a Deus aquele homem, aquela mulher que um dia confessou os seus pecados para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a partir daquele dia ele tem Jesus, ela tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí ele passa a ser um servo de Deus, aí ela passa a ser uma serva de Deus. Aí o Senhor Jesus começa a fazer a mudança na vida dele. Se ele bebia, Jesus liberta da bebida. Se ele fumava, Jesus liberta de qualquer tipo de vício. Irmãos, não importa o vício que você tem na tua vida, não importa o que você tem na tua vida, irmão, não importa. De repente, muitas vezes você pensa de aceitar a Jesus, de repente você pensa de voltar para Jesus, mas Satanás começa a colocar na tua mente: não adianta mais, você já não tem mais conserto, você já não adianta mais, você não tem mais solução. Mas nesta noite o Senhor Jesus diz: vinde, porque tudo já está preparado. Foi a mesma coisa o louvor louvado aqui nesta noite, a respeito de turbar o coração. Quantas estão lutando incansavelmente no dia de hoje pelo dinheiro, pela riqueza, por bens materiais, deixando de zelar da sua alma. Não importa o tipo de trabalho que ela vai fazer, o tipo de trabalho que ele vai fazer, mas eles querem dinheiro, eles querem bens, mas ele não sabe, ela não sabe que o bem maior que nós temos nesta noite é a nossa alma. E saiba você, irmão, saiba você, irmã, que naquele dia nós daremos conta da nossa alma para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos acham: ah, mas eu fumo e eu não faço mal para ninguém. Ah, eu tomo meus traguinhos, eu não faço mal para ninguém. Ah, porque eu cheiro um pozinho, eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu quero desvairecer minha mente, eu quero ficar tranquilo. É mentira do diabo, irmão. É mentira do diabo, irmã. Ele está enganando você. Ele está enganando você. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que ele só veio para matar, roubar, destruir. Mas nesta noite eu estou falando daquele que veio para dar vida, e vida em abundância. Glória a Jesus! Por que eu estou falando dele? Por que eu estou falando de Jesus, irmãos? Porque foi esse Jesus que me tirou lá do mundo das drogas. Foi esse Jesus que me tirou lá do mundo do pecado, para poder estar aqui no altar de Deus, pregando a verdadeira santificação para você. A verdadeira santificação não é somente aceitar Jesus com a boca e ficar como era antes, ou pior, como era antes. Porque aceitar Jesus, irmão, não significa salvação. Aceitar Jesus não significa salvação. A salvação significa, irmão, a obediência à santa palavra do Senhor. Quantos crentes que no dia de hoje já desceram para o inferno? Mas eles só eram crentes. Elas só eram crentes. Como há pouco uma pessoa disse para mim: ah, mas
eu perguntei para a pessoa, você não vai comigo na igreja hoje? Ele falou, não, eu não vou, mas eu já creio em Deus. Eu falei, exatamente, o diabo também crê. Crer em Deus? Crer, todo mundo crê, irmãos. Mas eles têm que, além de crer, eles têm que obedecer a Deus. E saber que Deus, irmãos, é o único que pode mudar a situação do homem, a situação da mulher. Aleluia. Não é de qualquer jeito que o homem vai morar no céu. Não é de qualquer jeito que a mulher vai morar no céu. Não é não, irmão, não é não. Se estão pregando assim para vocês, estão mentindo. Porque para irmos morar no céu, irmãos, nós temos que abdicar do mundo e do pecado, da vaidade, do pecado da carne. Porque muitos acham que o teu corpo pertence a você. Não, o teu corpo não pertence a você. O teu corpo pertence a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Cada um de nós, cada corpo presente aqui nesta noite é o templo de Deus. E se eu fumar, e se eu beber, e se eu me prostituir, e se eu viver uma vida dissoluta na presença do Senhor, eu vou estar pecando contra o meu corpo. Eu vou estar pecando contra o templo de Deus. E o próprio Deus diz que aquele que destruir o templo de Deus, o próprio Deus o destruirá. Está vendo? Como nós temos que zelar do templo do Espírito Santo? Nós temos que zelar, irmãos e irmãs, do templo do Espírito Santo, porque nós teremos que dar conta do templo do Espírito Santo naquele dia. Porque estreita é a porta, é estreita demais, irmãos. Tem muitos cometendo pecadinhos, achando que naquele dia Deus vai usar a sua misericórdia. Vai nada, irmãos. Vai nada, irmãos. Se Ele não poupou os anjos, vocês acham que Ele vai poupar nós? Se Ele não poupou os anjos, vai poupar o homem pecador? Vai poupar a mulher pecadora? É por isso que Ele diz aqui nesta noite, irmãos e irmãs, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E que vida é esta? Perguntando novamente, que vida é esta? Não é a vida que nós estamos vivendo, mas a vida eterna com Jesus. É Deus. É uma vida eterna, viver com Jesus para sempre. Aleluia. Porque, irmãos, se eu fizer uma pergunta para os meus irmãos, se eu fizer uma pergunta para minhas irmãs aqui nesta noite, quantas irmãs que estão aqui nesta noite querem morar no inferno com Satanás? Levante a mão. Faça a mesma pergunta para os irmãos. Quantos irmãos aqui nesta noite querem morar no inferno com Satanás? Levante a sua mão. Está vendo? Vocês perceberam, irmãos, que nem o diabo levantou a sua mão? Porque nem ele quer ir para o inferno, mas ele já sabe que ele é réu, confesso, do fogo do inferno. Mas se eu se eu reformular a pergunta e perguntar para meus irmãos, e perguntar para minhas irmãs, quantos irmãos querem morar no céu com Jesus? Levante a sua mão. E a mesma pergunta eu faço para as irmãs. Quantas irmãs querem morar no céu com Jesus? Levante a sua mão. Está vendo? Aleluia. Unanimidade. Unanimidade. Todas
morar no céu com Jesus. Mas eu pergunto para você. Ou seja, é a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para cada um de nós aqui nesta noite. Você já está preparado para ir morar no céu com Jesus? Você já está preparada para ir morar no céu com Jesus? Você levantou a tua mão que quer ir para o céu. Você levantou a tua mão para ir para o céu. Mas você já está preparado para ir morar no céu com Jesus? Nós já estamos preparados para ir morar no céu com Jesus? Porque estreita é a porta. Então, se você não tiver entrado pela porta estreita, você não vai morar no céu com Jesus. Se nós não estivermos entrado na porta estreita, nós não vamos morar no céu com Jesus, irmãos. Por mais simples que seja o pecado, vai impedir o homem, vai impedir a mulher de morar no céu com Jesus. Porque Ele diz na sua palavra: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há, e poucas há que o encontrem. Está vendo, irmãos? Aleluia. Você está vendo, irmãs? Que são poucos, que são poucas que encontram o caminho estreito, que encontram a porta estreita. Porque o Senhor Jesus mesmo diz, irmão, na sua palavra, que naquele dia muitas serão chamadas, e poucas os escolhidos. Então Ele diz na sua palavra que naquele dia muitos serão chamados e poucos escolhidos. E você, irmã, e você, irmão, já faz parte do pouco? Nós já fazemos parte do pouco ou fazemos parte dos muitos? Que Deus continue falando em vossos corações. Que Deus continue falando em nossos corações, em nome de Jesus.